Ghee, vilão ou Rassayana? Vilão ou rejuvenescedor de todas as células do corpo? Tá aí um grande dilema que a gente vai tratar hoje aqui, no episódio de Ayurveda Brasil Podcast. Então, se você está no YouTube, já se inscreve no canal, que a gente tem muita coisa boa para conversar. Ativa a campainha para os próximos episódios. Se você estiver no Spotify, ativa as notificações e bora conversar sobre Ghee, este amado ou odiado do mundo ayurvédico. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Dizem os clássicos ayurvédicos que ghee é a melhor gordura que a gente pode utilizar no nosso cotidiano. E a gente utiliza sim ghee no Ayurveda. A gente utiliza ghee para tratamentos, a gente utiliza ghee para preparo de alimentação. Então, por isso que ele é tão falado, tão utilizado. Ele é considerado um Rassayana, um rejuvenescedor e bastante potente, porque ele aumenta o nosso Agni, aumenta a nossa capacidade digestiva, sem aumentar Pitta Dosha, que é aquele relacionado com aumento de calor no corpo, sem desequilibrar o Pitta Dosha. Então, imagine que uma pessoa tem inflamações com sensação de quente no corpo, e ela pode, mesmo assim, consumir ghee para, por exemplo, preparar os seus alimentos. Aliás, é a melhor gordura para Pitta Dosha, para quando tem inflamações no corpo. Agora existe uma polêmica posta sobre o ghee. Qual é a polêmica? Primeiro, em relação à qualidade. Por quê? Porque quando a gente fala de qualidade de ghee, a gente está falando também da qualidade do leite e da manteiga de onde a gente originou este ghee. Os industrializados, então, eles podem ter, inclusive, outros ingredientes. Então, é muito importante que se você compra ghee industrializado, você saiba qual é a procedência desse ghee. Olha lá na composição do ghee se ele é feito, por exemplo, da manteiga e ponto. Ou se ele é feito de outra coisa, se tem ingredientes misturados, se tem colorante. Isso tudo não é ghee, tá? Isso é muito importante. Então, a qualidade é importante. Segunda coisa, outro dia eu vi algumas questões levantadas, que são questões importantes sobre, por exemplo, quem tem colesterol, né? Então, as doenças cardíacas relacionadas ao consumo de gordura. Poderia ou não poderia consumir ghee? E aí eu acho que a gente tem que ser muito sincera e muito sincero em algumas questões. Primeiro, essa pessoa, ela consome só o ghee de gordura e isso está aumentando o seu colesterol? Ou essa pessoa está consumindo outros tipos de gordura? Continua consumindo carne em excesso, continua indo lá no seu churrasquinho todo fim de semana? Sabe esse tipo de coisa que a gente faz para se auto-boicotar? Então, tem que chamar atenção para isso. Então, assim, como que é a vida que essa pessoa leva? Ela está tendo uma dieta muito mais restritiva ou não? Será que é uma colherzinha de ghee no preparo do seu alimento que vai elevar o seu colesterol? Provavelmente não. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê na internet, porque a internet tem uma coisa chamada marketing, que mesmo canais sérios que estão aí relacionados com bem-estar, vida saudável, promoção de saúde, etc., também utilizam de um marketing muitas vezes agressivo. Em que sentido? Nesse de que vai te colocar um pouco de medo, nesse que vai despertar a sua curiosidade num sentido não positivo, mas em um sentido que vai um pouco na contramão da saúde natural, que é esse sentido de alarmar. Não consuma ghee porque ele vai aumentar o seu colesterol. Sabe esse tipo de coisa? Que é quase uma manchete de um jornal normal. Não é uma cara que eu gosto, uma cara que eu curto. Eu acho que a gente tem que ser sincero e colocar benefícios e prejuízos hoje. Quais são os benefícios? Ao meu ver, muito maiores que os prejuízos. Mas tem prejuízos? Tem. Quais? Esse daí que eu falei é um deles. Se você for consumir ghee industrializado, você tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe a procedência, pode ter um monte de mistureba e pode fazer mal sim. O que eu oriento? Procura gente que faça ghee. No geral, as pequenas produções, essas produções mais artesanais, elas vão ser muito mais cuidadosas. As pessoas têm por trás mais do que a produção do ghee, mas geralmente quem faz esse tipo de produto também está ligado com as terapias holísticas, com as terapias
integrativas. Então ela vai dar muito mais atenção para esse produto, a chance disso acontecer é muito maior. Ou aprenda você mesma a fazer o seu ghee, certo? Também é uma outra possibilidade. Eu, por exemplo, eu faço ghee. O meu, né? Não faço para vender. Faço o meu, faço de algumas pessoas que fazem tratamento comigo. Por quê? Porque eu sei que eu vou buscar uma manteiga de qualidade, eu sei que eu vou atrás disso, vou ter esse cuidado, depois eu vou fazer com cuidado, vou fazer com o meu mantrinha e assim por diante, percebe? Lembre-se que a alimentação para Ayurveda é mais do que o fazer. A alimentação para Ayurveda está relacionada com o ambiente que você faz, com o ânimo que você faz. Então, se eu estou triste, se eu estou desanimada, eu não vou preparar esse ghee hoje. Eu quero que ele tenha, sim, uma energia boa, uma energia de cura, uma energia de bem-estar, de saúde, né? Isso tudo é parte da alimentação do Ayurveda. Então a gente tem que levar em consideração. E a gente tem que levar em consideração também que o processo de fazer ghee, que a gente chama, né, a gente ouve muito no Brasil falar de manteiga clarificada, não é uma manteiga clarificada ponto. O processo de fazer o ghee é um processo de purificação da manteiga para o Ayurveda. Então, este Rasayana, ele é um rejuvenescedor porque ele passa por esse processo de purificação, percebe? Então, é muito legal. Agora, você pode me perguntar assim, mas Van, e se eu tenho um super problema de colesterol? E se o médico proibiu qualquer tipo de gordura? Eu diria para você, siga as recomendações médicas, entende? Mas aí é outro caso. Você tem uma restrição específica, uma restrição feita por um médico. Não é algo que, fulano ou ciclano falou da internet. Ou seja, você tem uma pessoa que está acompanhando o seu tratamento. Então, se essa pessoa que está acompanhando o seu tratamento e você mesma percebe que tem alterações, não utilize. Lembre-se que você é a pessoa que mais se conhece. Se você usar o ghee e ele cair mal, você não vai utilizar mais, nem para fazer a comida. E eu não estou falando aqui de consumo de ghee, como eu vejo muitas vezes as pessoas fazerem, tá? Que é o quê? Não como mais manteiga, eu como ghee. Passa ghee no pão, passa ghee não sei aonde, consome, sei lá, quase um potinho de ghee semanalmente ou a cada 2 semanas. Não é isso que eu estou falando. A dosagem para Ayurveda é muito importante. Minha avó diria, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? Então, ou seja, o que eu estou falando? Qual é o consumo de ghee considerado saudável para o Ayurveda, para pessoas saudáveis principalmente? É uma colherzinha na hora de preparar os alimentos. Então, ao invés de você usar um óleo refinado, ao invés de você usar uma outra gordura mais pesada, você vai usar uma colherzinha de ghee, vai derreter o seu ghee, vai preparar o seu alimento aí nessa colherzinha de ghee. Aí te pergunto, com essa referência, é melhor óleo refinado ou é melhor o ghee? Com certeza vai ser melhor o ghee. Percebe que tudo depende de onde eu estou olhando, depende de onde eu estou observando o consumo de ghee. Ele pode ser muito positivo ou ele pode não ser tão positivo assim. Depende do ghee que eu estou falando. É por conta desse monte de depende que quando você vê uma notícia alarmante sobre ghee na internet, coloca uma interrogação, coloca a sua lente do lugar onde você está, da perspectiva onde você está e avalia. Lembra, você é quem mais se conhece. Não acredite em notícia alarmante. Vai lá, pensa, olha para a sua vida, vê o que você está comendo. Tem o colesterol alto e tô comendo um monte de carne todo dia. É o ghee que está me fazendo mal? A colherzinha para preparar o alimento que está me fazendo mal? Provavelmente não. Agora, eu tenho uma restrição tão grande que eu não posso ingerir uma gota de gordura nenhuma, porque eu já estou num estágio super avançado de uma doença, o médico me proibiu. Bem, siga suas recomendações. Então, pensa sempre assim, qual é a minha lente? De onde eu estou? Isso vai ser benéfico ou não? Se você fizer isso, não só com o ghee, mas com todos os alimentos, com certeza você vai dar um salto na qualidade da sua alimentação e na qualidade da sua rotina saudável. Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê! Agora eu vou fazer meu ghee.